Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje eu vou falar de Pandora, um filme de 2009 dirigido por Christian Alvord. Esse é um filme que eu queria ver já tinha um tempo e finalmente eu fiz isso. E como eu já havia mencionado, esse filme é de 2009 e olha que curioso, a princípio era para esse ser a primeira parte de uma trilogia. O problema é que o filme acabou indo mal na bilheteria e, portanto, provavelmente nunca vamos ver o resto dessa saga. Bom, mas antes de eu comentar sobre esse filme, vou pedir para você deixar aquele like, inscrever-se no canal e comentar aí se você já viu esse filme, o que acha dele, etc. Então é isso, vamos pro vídeo. Eu não lembro exatamente como eu ouvi falar desse filme pela primeira vez, deve ter sido em algum vídeo do YouTube que alguém comentou sobre e eu acho que me chamou a atenção. Depois eu ouvi falar em outro lugar, aí já fiquei mais interessado. E uma ideia que eu tinha desse filme, que veio desse vídeo ou dessas pessoas que comentaram, era que Pandorum era parecido com um Alien, um pouco inferior, mas até divertido. E assim, essa era toda a informação que eu tinha desse filme quando assisti ele pela primeira vez. Eu não sabia sinopse, então, embora eu tivesse essa pequena ideia do que esperar, né, ainda assim eu estava bem desavisado sobre o que encontraria. E agora, após ver o filme, a primeira coisa que posso falar é que, embora esse filme tenha sim uma certa similaridade temática com o clássico Alien, ele consegue ser diferente o suficiente para torná-lo algo único. Ou seja, Pandorum tem uma personalidade própria, ele não é um genérico do Alien. Pelo menos eu não senti isso. E agora vamos à sinopse para que assim eu possa dizer depois a minha opinião sobre o longa. Esse filme tem uma história com muitos elementos, mas eu acho que o básico que dá pra falar sem entregar spoilers é o seguinte: tem essa nave colonizadora chamada Elysium, que está indo rumo a um planeta parecido com a Terra, chamado Tênis. A Terra já era, está sem recursos e este longínquo planeta é a última esperança da civilização humana. Só que o que acontece? No meio da viagem há alguns problemas. E nós vemos isso através de dois personagens, membros da tripulação, o Cabo Bauer e o Tenente Peyton. Eles percebem que tem algo de errado logo após acordarem de seu hipersono. Um dos problemas é, a nave está usando um gerador reserva para alimentação de energia e a força está quase no limite. Só que o que é interessante é que, como eles acabaram de acordar do hipersono, os membros da tripulação acabam tendo alguns efeitos colaterais, como falta de memória. Então eles têm a missão de religar o reator nuclear, que é o que dá o poder principal para a nave, para poder ter um maior controle dela e assim saber direito o que está acontecendo ali. Aí você pensa, ok, então vai lá no reator nuclear, liga ele e pronto. Só que nada é tão simples, porque ao que o Cabo Bauer vai tentar chegar até o reator, ele percebe que há estranhas criaturas dentro da nave. E nisso ele vai ter que correr contra o tempo para ligar o reator nuclear antes que o gerador reserva fique sem energia, enfrentando essas tenebrosas criaturas, isso enquanto encontra outros tripulantes da nave e no processo entende o que aquela missão significa, o que ele está fazendo ali e o que são essas criaturas afinal de contas. Fora isso, tem um lance de uma doença chamada Pandorum, que é uma espécie de desordem que atinge os tripulantes gerando psicose nele e enfim. Como vocês puderam perceber, eu falei de muita coisa que tem nesse filme. Claro que falei bem por cima para justamente não entregar spoilers. E assim, a crítica que vi sobre Pandorum, lendo aquele veredito lá do Rotten Tomatoes, é o seguinte: apesar de se provar de certo modo satisfatório para fãs de ficção científica, a história derivada e inchada de Pandorum acaba o deixando à deriva no espaço. Eles sempre colocam essas piadinhas, né? Eu concordo em partes, eu acho que o roteiro acaba sendo inchado mesmo, ele coloca vários elementos, como já ficou claro pela sinopse, mas assim, apesar de ser um pouco confuso, eu não acho que seja exatamente um problema, porque pra mim todos os argumentos do roteiro são interessantes e dão pano pra manga pra ser desenvolvido em outros filmes, o que era a ideia inicial. Como esses outros filmes não foram à frente, acabou que esse filme ficou com esse aspecto inchado mesmo. Mas de novo, faz sentido que haja tantas ideias, já que a ideia era explorar tudo numa trilogia. Sobre a questão de ser derivado, eu não sei se considero derivado, eu não usaria essa palavra. Eu acho que o filme é básico na sua história, isso sim, mas é aquilo, você não precisa inventar a roda. Se você se propor a fazer aquele feijão com arroz, como se diz por aí, mas fazer bem, eu acho que é válido. E eu sinto que o filme é bem redondinho, sabe? É claro, existe um aspecto subjetivo aí. Talvez para alguém que viu muita ficção científica, esse filme possa parecer algo bem lugar comum e tal pessoa queira algo de novo, algo bem inovador. O filme tem certos elementos que lhe conferem aquela personalidade própria que eu havia mencionado. A própria questão de o que são as criaturas dentro da nave é um exemplo, mas ainda assim a maior parte são elementos mais comuns desse gênero mesmo. Terra sem recursos, colonizar novos planetas, até a questão de estamos sendo atacados por estranhas criaturas dentro da nave, o que é o elemento mais alien dentro desse filme. É legal porque tem essa mistura de coisas comuns desse gênero, mas eu entendo que para algumas pessoas possa parecer
Putz, já vi isso milhares de vezes. De novo, pra mim o filme é divertido, eu acho que dentro do que ele se propõe ele faz bem, mas agora no quesito atuações. Eu gosto dos atores, pra mim tá todo mundo muito bem, e a gente tem um elenco bem legal aqui. Temos o Dennis Quaid, que faz o Tenente Peyton, você já deve ter visto ele num monte de filmes. O protagonista é Cabo Bauer, interpretado pelo Ben Foster, que é outro ator que fez uma porrada de filme. Tem essa atriz alemã chamada Antje Troy, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, provavelmente não é, mas enfim, ela faz a Nadia e pelo que vi, inclusive, ela fez aquela série Dark da Netflix. Um brother que aparece depois é o Khan Gigandet. Eu já vi ele num monte de filmes, aquele Quebrando Regras, enfim, muitos outros. Ali dentro do grupo dos sobreviventes tem esse que pelo que vi é um ex-lutador de MMA chamado Kung Lee. Cara, a gente tem até o Norman Reedus fazendo uma ponta aqui. Eu achei bem legal a participação dele, mas depois ele só some do filme mesmo. E enfim, como eu disse, eu acho que as atuações são muito boas. Eu já falei mais ou menos do roteiro, mas eu só gostaria de acrescentar que ele é bastante expositivo em determinados momentos. Tem monólogos de certos personagens explicando toda a história, é artificial, mas sinceramente aqui não me incomodou muito não. A direção eu acho muito boa, toda a cinematografia para ser bem genérico, né, e não ter que entrar em detalhes, até porque a maioria nem se importa com esses detalhes, mas enfim, eu acho tudo muito bom. Eu gosto muito de todo o suspense que é criado, os primeiros, 30 minutos do filme é alimentado por uma tensão constante, e eu acho que é daí que muita gente vai puxar essa comparação com Alien. Esse diretor, o Robert Alvord, também dirigiu aquele filme Caso 39, que também é muito bom, então o cara manda bem. O design das criaturas também é muito foda, elas são meio humanoides e tal, mas também tem uma coisa meio bizarra lá. As crianças monstrinhos têm um design assustador e esse design particularmente eu acho muito foda. É estranho porque elas são grotescas, mas ao mesmo tempo parece haver algo de infantil ali, uma coisa de indefeso, sabe? Todo o design de produção da nave eu acho excelente e os efeitos de CGI também eu acho bons. É claro, é aquela parada que é evidentemente CGI, tanto a nave quanto certas imagens de planetas e tal, mas eu acho legal visualmente. Uma coisa interessante, esse filme parece estar com uma aprovação menor no Rotten Tomatoes se a gente comparar com o IMDb. No Rotten temos 32% de aprovação da crítica e 49% da audiência. Já no IMDb, o filme possui 6,7 em nota, o que é bem considerável e eu acho que representa melhor esse filme. Então, para fechar, eu gostei bastante do filme, fiquei extremamente interessado na história, achei tudo visualmente muito bonito, além do que os personagens também são muito bons. Para quem curte ficção científica, eu acho que é uma boa recomendação, porque mesmo que você não ache o filme surpreendente, eu acho que pelo menos ele cumpre bem a tarefa de te divertir durante suas quase 2 horas de progressão. A última coisa que quero adicionar é quanto ao final do filme, e aqui vai spoilers, então esteja avisado. É que no final os caras descobrem que já estavam em Tanis, no fundo do mar, e daí eles simplesmente ejetam. Eu achei bem legal esse final e fiquei muito curioso para ver o desenvolvimento disso. Os caras colonizando o planeta e lidando com os problemas, porque o filme meio que se fecha em si mesmo, mas ao mesmo tempo deixa certo gancho para uma sequência. E eu pessoalmente gostaria de ver essa sequência, eu acho que haveria chances de ser ruim, porque provavelmente a história iria trazer um tom diferente, talvez uma coisa mais focada na ação, sei lá, mas mesmo assim eu gostaria de pagar para ver. Pena que como o projeto flopou, provavelmente nunca vamos ver essa sequência. O filme custou 33 milhões e arrecadou, os números diferem entre 20 milhões e 30 milhões. A questão é, não se pagou. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre Pandorum, um filme bem divertido aí, se você não conhece eu acho que vale dar uma chance. E é isso por esse vídeo, a gente se vê no próximo e tchau.